Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Primeira Fila. Eu sou o Kevin Nicolas e a volta de hoje é histórico. Falaremos da primeira vitória brasileira na Fórmula 1, que também foi a primeira vitória de Emerson Fittipaldi na carreira. Se trata do GP dos Estados Unidos de 1970 em Watkins Glen, que, como dito antes, foi a corrida da primeira vitória de Emerson Fittipaldi e também do título póstumo de Jochen Rindt. E olha, já vou adiantando, a corrida tem grandes histórias. Então, sem mais enrolações, vocês já sabem, bora para o vídeo. Antes de contar a história da primeira vitória brasileira na Fórmula 1, é necessário relembrar a temporada de 1970 e também a história de Emerson Fittipaldi. Bem, a Fórmula 1 no final dos anos 60 e começo dos anos 70 viu um domínio de um motor que estamos bem familiarizados. Sim, é ele mesmo. Exato, os motores Cosworth estavam dominando a Fórmula 1 e as equipes mais fortes da época eram a Lotus, a Brabham, a Matra e a Ferrari correndo por fora. E em 1970, um austríaco chamado Jochen Rindt, da Lotus, simplesmente do nada venceu 5 das primeiras 8 corridas. Ele que só havia vencido uma corrida antes na carreira, em 69 também pela Lotus. Rindt era um cara que estava desde 64 na Fórmula 1, talentoso, rápido e que era muito amigo de Bernie Ecclestone. Eles se conheceram quando Rindt estava na Cooper e o Bernie depois virou seu empresário, que ajudou ele a ir para a Lotus em 69. E naquele ano o austríaco foi muito rápido, conquistou 5 poles, mas venceu apenas uma corrida. Isso por quebras ou acidentes, ou seja, inconsistência e azar. Mas no ano seguinte tudo mudou, ele estava a caminho de um título incontestável, até que ele sofre um acidente no treino livre em Monza e vem a falecer aos 28 anos de idade. O líder do campeonato morreu no meio da temporada, de forma trágica e muito jovem. O seu campeonato estava em risco, dessa forma que vocês estão vendo aqui. Ele tinha 20 pontos de vantagem para Jack Stewart, uma boa vantagem. Porém, com 3 corridas restando e 27 pontos em jogo. E era todo mundo na parada, Jack Stewart, Denny Hulme, Clay Regazzoni, Jack Hicks, todos com chance. E aí que entra em cena um brasileiro chamado Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, que tinha como ídolo o grande Chico Landi, teve uma ascensão meteórica para a Fórmula 1. Em 64 ele começava nos karts. Em 65 ele começou a correr no automobilismo em geral e em 67 foi campeão da Fórmula V. E em 69, na temporada de estreia na Fórmula 3 britânica, ele foi campeão com 22 anos de idade apenas. Isso chamou a atenção de Colin Chapman, o dono da Lotus, que contratou o jovem brasileiro para a temporada de 1970 na Fórmula 1, encerrando o jejum de 10 temporadas sem um único brasileiro na categoria. Emerson estreou na 7ª etapa da temporada, no GP da Inglaterra em Brands Hatch, onde chegou em 7º. Em sua segunda corrida foi 4º colocado e pontuou na Alemanha. E chegamos então na penúltima etapa do ano, a 4ª corrida de Emerson na Fórmula 1, o GP dos Estados Unidos em Watkins Glen. É a 4ª corrida de Emerson, pois ele não largou na Itália. Após a vitória de Hicks no Canadá, a diferença caiu para 17 pontos para Jochen Rindt, que já não estava mais entre nós. Ou seja, Hicks precisava vencer nos Estados Unidos e no México para se sagrar campeão. Nada além disso daria o título ao belga. Então chegamos nos treinos classificatórios para o GP dos Estados Unidos em Watkins Glen, que não tinha o traçado que conhecemos hoje, e sim bem mais curto. E como naquela época existiam 2 sessões classificatórias, uma na sexta e outra no sábado, Jack Hicks foi lá e cravou 1:3 e 7 para ser o mais rápido na sessão de sexta. E esse seria o tempo da pole, pois no sábado as condições eram traiçoeiras. Isso porque caiu um belíssimo de um toró, e aí a pista estava bem molhada, estava chovendo inclusive, e só com 15 minutos para o fim a pista começou a secar depois que parou de chover. Deu tempo de o pessoal melhorar os seus tempos, a maioria inclusive, incluindo Emerson Fittipaldi. Porém, a pole ficou com o Hicks com tempo de 1:3 e 7, 55 centésimos à frente de Stewart e 60 à frente de Emerson Fittipaldi, que largaria em terceiro. Emerson que chegou sob pressão, pois ele foi levado ao posto de primeiro piloto da Lotus após a morte de Rindt. Mas ele nem sentiu e foi lá e cravou a P3 no quali. Quer dizer, não sentiu na pista, porque fora das pistas ele tava malzão. O Emerson tava gripado, chegou inclusive a levar uma injeção no sábado à noite para poder baixar a febre de mais de 40 graus. E ele tava nervosão mesmo, não querendo errar, não querendo decepcionar
decepcionar. Mas o Colin Chapman foi muito importante para o Emerson, deu ali total apoio ao brasileiro, ele que era o chefão da equipe. Então o grid de largada ficaria desse jeito, com o top 3 que eu já tinha falado antes: Pedro Rodrigues, Chris Amon, Clay Regazzoni, Jack Oliver, John Surtees, Henry Weisel e Graham Hill. Então chegamos no domingo com Jack Hicks na pole, precisando vencer para seguir com chances no campeonato. Se ele não vencesse, o título seria de Jochen Rindt, e com Emerson Fittipaldi largando de terceiro de Lotus. E adivinha quem apareceu de novo minutos antes da largada? A chuva, dessa vez sem toró. A chuva caiu, molhou um pouco a pista, mas ela ficou naquela condição meio molhada, meio seca. E aí nessas condições a bandeira balançou. Tá, é estranho falar isso. E começava o GP dos Estados Unidos de 1970. Jack Stewart largou muito bem e tomou a ponta de Jack Hicks para o desespero do belga. E para ficar pior, ele ainda perderia o segundo posto para o mexicano Pedro Rodrigues. A situação começou mal para o piloto da Ferrari. Emerson Fittipaldi também não largou bem e caiu para o oitavo na largada. E já peço desculpas por não colocar muitas imagens, por não explicar detalhadamente algumas paradas, é porque as imagens são escassas, então ficamos só com relatos. Hicks e Emerson então foram ganhando posições. Na volta 4, Emerson passou o John Surtees. E na volta 15, Hicks passou o Pedro Rodrigues, com seu companheiro Regazzoni passando o mexicano na sequência. Porém, naquele ponto da prova, o belga já estava a mais de 20 segundos do líder Stewart. Lembrando, ele precisava vencer de qualquer forma. Emerson se aproveitou do abandono de Jack Oliver e pulou para sexto. E agora, pegando o jeito da pista, conforme ela foi secando, ele foi chegando lentamente em Chris Amon. Enquanto isso, Jack Stewart ia abrindo para o Jack Hicks e tinha o louco na sétima posição que causaram muitas confusões: Graham Hill. Lá vem a história. Sim, ele mesmo, bicampeão, um piloto genial que na volta 30 teve que ir para os boxes pois estava vazando combustível no seu cockpit. Ele foi lá, parou nos boxes, a equipe demorou em torno ali de uns 10 minutos para solucionar o problema e depois encher o homem de água, rapaz. Isso pois seu macacão estava cheio de gasolina. Aí beleza, arrumaram e o Graham Hill voltou para a pista. Só que voltas depois ele reclamou que a gasolina estava ardendo, queimando a pele dele, e assim Hill voltou para os boxes. Então o Hill precisava trocar o macacão, mas cadê o macacão? A equipe não tinha outro macacão. E foi aí que o Graham Hill viu o John Surtees, que tinha abandonado, sentado na mureta e falou: "Ô meu, me dá tua roupa aí, velho." E assim, ali nos boxes mesmo, os dois trocaram os macacões, eles ficaram pelados ali na frente de todo mundo, cara. Que situação. Largados e pelados. Cara, que situação, velho, que várzea. Antes disso, eles encharcaram mais uma vez o rio com água e agora sim ele voltaria pra pista. Tudo isso para abandonar de novo na volta 73. Mas tá aí a história. Seguindo com a corrida após essa situação constrangedora, Regazzoni na volta 37 parou nos boxes para trocar o pneu furado, caindo para a 15ª posição. Ou seja, mais uma posição para Emerson Fittipaldi, que agora era o quinto. Regazzoni que depois teria mais um problema e voltaria 7 voltas atrás. Emerson Fittipaldi ia chegando cada vez mais próximo no quarto colocado, que era Chris Amon, e passou o neozelandês antes dele parar na volta 47. Ou seja, mais uma posição para o pai de todos, que estava em um bom ritmo. E lá na frente, Jack Stewart estava tranquilão. Na volta 54 ele estava 22 segundos à frente de Jack Hicks e 54 à frente de Pedro Rodrigues, os únicos que não tinham tomado volta. Até que chega a volta 56 para acabar com os sonhos de Jack Hicks. Um problema na injeção de combustível fez sua Ferrari ficar lenta e parar nos boxes. Ali era praticamente fim do sonho de ser campeão, e Jochen Rindt levaria o título póstumo. Ele conseguiu voltar para a pista, ainda pontuaria, faria a volta mais rápida, mas já era tarde. Jack Stewart assim ficava mais tranquilo ainda, abria 1 minuto de vantagem para Pedro Rodrigues. Ele estava com a corrida na mão, tão na mão que chegou até a diminuir o ritmo. Porém, assim como na corrida anterior no Canadá, que ele estava liderando com tranquilidade e o carro quebrou, aqui aconteceu a mesma coisa. A sua Tyrrell começou a fumar. De início ele só ficou levemente mais lento, mas dava para segurar. Só que na volta 83 o carro quebrou de vez, derramou óleo para tudo quanto é lado, era fim de corrida para o escocês. Mais uma vez Stewart sofrendo com azar após uma corrida perfeita. Nisso quem tomava ponta, o mexicano Pedro Rodrigues, que tinha uma boa vantagem para Emerson Fittipaldi, cerca de 20 segundos, e também estava com a corrida na mão. Porém, se você está nesse vídeo, você sabe que aconteceu alguma coisa com o mexicano. A sua BRM estava faminta por gasosa, e nisso ele corria risco de não ter combustível até o final. Risco não, certeza. E nisso, com o emo diminuindo a diferença, Pedro Rodrigues parou na volta 100, faltando 8 para o fim para reabastecer o carro. Sim, era permitido. E assim que liderava, hein? Quem?
Emerson Fittipaldi do Brasil. E desse jeito, comendo pelas beiradas, galgando posições, Emerson Fittipaldi venceu o GP dos Estados Unidos de 1970, a primeira vitória brasileira na Fórmula 1. Que momento maravilhoso, que momento. Justo numa corrida que era só a primeira com o primeiro piloto da Lotus, que garantiu também o título a Jochen Rindt, seu companheiro de equipe. O brasileiro vibrava, era um momento histórico para o Brasil. E agora vou dizer palavras do próprio Emerson sobre esse momento. Abre aspas. A última volta em Watkins Glen foi uma das mais longas da minha história. Parecia que não terminava nunca. Eu lembro que, entrando na última curva, entrando na reta de chegada, aquela imagem que eu tinha do Jochen Rindt vencendo o grande prêmio pela Lotus, do grande Graham Hill, do grande Jim Clark, sempre com o Colin Chapman jogando o boné dele, isso era pra mim. Aí eu falava, não estou acreditando. Enfim, o Brasil vencia, e ali nascia o nosso primeiro campeão. Completaram o pódio o Pedro Rodrigues e o sueco Heine Wiesel, também da Lotus. E fecharam a zona de pontos Jack Hicks em grande recuperação, Chris Amon e Derek Bell. E bem, no campeonato o título estava definido, e Jochen Rindt era o campeão. Merecidíssimo, apesar de que ele não estava mais aqui para celebrar. E o Emerson figurava no top 10, assim, em tão pouco tempo. O brasileiro depois, vocês já sabem, venceu 2 campeonatos. Um em 72 pela Lotus e outro em 74 pela McLaren, fora os vices de 73 e 75, além, é claro, de bons momentos na Copersucar, se tornando uma lenda não só do Brasil como da Fórmula 1 no geral, sendo o nosso pioneiro. E que vitória foi a sua primeira em uma corrida tão importante de grandes histórias. E bem, esse foi o GP dos Estados Unidos de 1970. Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, clique no gostei e compartilhe esse vídeo com a galera, porque isso ajuda demais o nosso trabalho. Não se esqueça também de nos seguir no Instagram, @primeirafilaf1, o link tá na descrição, assim como também tá o nosso servidor do Discord, aqui ó, descriçãozinha. E mande sugestões também aqui nos comentários, tá o caminho aberto aqui nos comentários, pode mandar à vontade, aqui ó, enviem. E é isso, galera, muito obrigado que assistiu até aqui e falou!